A aeromoça lançou um olhar breve ao paletó gasto do senhor e ao cartão de embarque em sua mão. Desculpe, senhor. As refeições da primeira classe não estão incluídas no seu tipo de bilhete. O homem de idade avançada apenas assentiu. Retirou calmamente o boné com o emblema do Corpo de Fuzileiros Navais e ficou em silêncio. 2 minutos depois, um policial uniformizado aproximou-se discretamente e murmurou algo ao ouvido da comissária. A cabine inteira mergulhou em um silêncio inesperado. Bem-vindo ao Elite Oculta. Fique até o final e descubra por que respeito e reconhecimento são mais que palavras. Já se inscreva no canal e curta o vídeo. Vamos entender o que realmente aconteceu. Henry Cooper, 78 anos, ex-sargento dos Fuzileiros Navais, viajava de Dallas para Washington, D.C. O objetivo da viagem era nobre, devolver uma medalha a um velho amigo, ou melhor, ao filho dele, alguém que jamais voltou da Guerra do Vietnã. Na bagagem, carregava um boné militar e uma sacola de pano envelhecida, dentro da qual repousava uma bandeira americana dobrada em triângulo, símbolos de perda, memória e honra. Quando a equipe de solo pediu ajuda para realocar um passageiro com mobilidade reduzida, Henry prontamente ofereceu seu lugar no corredor. "Posso me sentar em qualquer lugar", disse com naturalidade. Esse gesto o colocou na divisória entre a classe executiva e a primeira classe, bem onde o tecido dos assentos mudava discretamente e indicava a diferença de status sem nenhuma placa. Enquanto o avião alcançava a altitude de cruzeiro, Henry manteve as mãos calejadas, apoiadas sobre os joelhos, a coluna ereta, os olhos atentos, talvez observando o céu ou relembrando batalhas nas nuvens da memória. Os comissários circulavam com eficiência cronometrada. Aos da primeira classe, sorrisos apressados. Aos da econômica, atenção limitada. Quando o serviço de bordo começou, Henry, com voz gentil, fez um pedido modesto. "Seria possível trocar meu sanduíche por uma xícara de café e uns biscoitos? Meu estômago não aguenta muito." A jovem comissária sequer olhou direito para ele. Verificou o cartão de embarque com frieza. "Senhor, esta sessão é exclusiva para passageiros da primeira classe. Por favor, retorne ao seu assento na econômica, onde o serviço apropriado será oferecido." Disse alto o bastante para que os passageiros ao redor ouvissem e reagissem. Um rapaz atrás de Henry resmungou com sarcasmo. "Continua usando esse chapéu velho como se fosse fantasia. Heróis de verdade não precisam se mostrar." Henry não respondeu. Apenas tirou o boné com cuidado e o repousou no colo, apertando levemente as bordas desgastadas da mochila. Seu rosto não demonstrava raiva, apenas um silêncio firme. Os nós dos dedos, porém brancos, revelavam a força com que segurava a bolsa com a bandeira dobrada, guardiã de histórias pesadas demais para a maioria compreender. Uma mulher do outro lado do corredor observou-o brevemente. Depois, desviou o olhar como se encarar aquele momento fosse demais. Henry permaneceu ereto, dignamente calado. Não queria privilégios, nem tapinhas nas costas. Apenas um café e, talvez, um mínimo de respeito. O tipo que não depende da classe impressa no bilhete. Você já viu alguém ser julgado apenas pela aparência? Se você acredita que até mesmo um chapéu gasto pode carregar mais honra do que 1000 palavras, permaneça conosco, porque a história estava só começando. Na última fileira da cabine, um jovem militar assistia a tudo em silêncio. Trajava um uniforme simples, com a insígnia de paraquedista no ombro. A diferença entre ele e Henry era o tempo, e o brilho nos olhos ainda intacto. Sem hesitar, levantou-se e murmurou algo a um dos comissários. Apontou discretamente na direção de Henry. Em questão de segundos, a equipe de bordo se reorganizou. Todos os 4 comissários alteraram suas funções sem dizer uma palavra. Algo havia mudado. As conversas cessaram aos poucos, abafadas por uma tensão que tomava conta da cabine.
Os passageiros começavam a perceber que algo fora do comum estava acontecendo. O rapaz, que antes fizera o comentário debochado, agora desconcertado, pegou o celular e digitou discretamente o nome que ouvira o jovem militar mencionar: Henry Cooper. Os resultados apareceram quase de imediato. Henry Cooper, médico de combate, na operação de desembarque em Da Nang, ferido gravemente ao proteger 3 companheiros sob fogo cerrado de artilharia. Condecorado com a Estrela de Prata em 1968, um dos últimos membros vivos da Companhia Echo, salvara 17 vidas em uma emboscada que vitimou 22 soldados americanos. O sangue fugiu do rosto do rapaz. Ele bloqueou o celular rapidamente e afundou no assento, engolido por um silêncio constrangedor. Na frente da aeronave, o jovem soldado se dirigiu à comissária de bordo. Nada de interfone. Apenas um sussurro. O suficiente. A postura da comissária mudou imediatamente. Seus olhos se arregalaram, reconhecendo o nome. Ela enxugou discretamente uma lágrima antes de desaparecer na cozinha do avião. Nenhum anúncio foi feito. Nenhuma justificativa foi dada, e ainda assim, um silêncio respeitoso se espalhou pela cabine, um tipo de silêncio que só surge diante da grandeza. Quando reapareceu, a mesma aeromoça que antes negara o pedido de Henry agora caminhava com outra expressão. Seus olhos carregavam respeito verdadeiro, o tipo que não pode ser ensinado em treinamentos. Parou diante dele. "Senhor Cooper", disse com voz suave. "Temos um assento vago na classe executiva. Se o senhor desejar, pode se acomodar com mais conforto." Henry balançou a cabeça, prestes a recusar. Não era de aceitar favores, mas o jovem militar aproximou-se, apoiando a mão levemente em seu ombro. "Senhor, às vezes, aceitar honra não é para o nosso ego. É para aqueles que precisam aprender a concedê-la." As palavras foram como uma chave. Henry refletiu por um instante e, com um aceno breve, levantou-se. Juntou seus poucos pertences: o boné, a mochila de lona e a sacola com a bandeira dobrada. Ao caminhar pelo corredor, algo extraordinário aconteceu. Os comissários se endireitaram discretamente ao vê-lo passar. Alguns passageiros mais atentos notaram a diferença na atmosfera, um reconhecimento silencioso de que estavam na presença de alguém especial. Uma criança puxou o braço da mãe e perguntou: "Por que está todo mundo quieto?" "Porque, às vezes, estamos diante da grandeza", respondeu a mãe em um sussurro. Sem ostentação, Henry sentou-se na nova poltrona. A bandeira nunca saiu de seu colo. Era o elo com aquele que, mesmo na morte, ele jamais esquecera. Uma bandeja de refeição completa foi entregue. Toalhas mornas. Uma xícara de café fumegante. Não era sobre classe ou tarifa. Era sobre respeito. A comissária-chefe aproximou-se para servi-lo pessoalmente. Suas mãos tremiam levemente. "Meu avô também serviu no Vietnã", disse ela. "Companhia Echo, 1967 a 1969. Henry ergueu os olhos surpreso. "Qual era o nome dele?" "Samuel Reeves." O tempo parou por um segundo. Uma emoção rara atravessou o rosto de Henry. "Sammy, eu conheci o Sammy. Ele carregava material médico extra para mim depois que meu kit foi destruído." Ela sorriu com os olhos marejados. "Ele tinha uma foto sua no escritório. Ficou lá até o fim. Ele dizia: 'Esse homem me deu meus netos.'" Henry conteve as lágrimas com a firmeza de quem aprendeu a força a não deixar emoções transbordarem. Mas sua voz falhou ao dizer: "Ele era um bom homem, corajoso quando mais importava." Nesse momento, um passageiro idoso sentado ali perto levantou-se com esforço. Os joelhos pareciam trêmulos. Caminhou até Henry com passos lentos e firmes. "Sargento Cooper", disse com voz rouca, abafada pelo som dos motores. "Eu era da equipe de evacuação médica. Estava lá quando o senhor nos cobriu durante o bombardeio. Eu devo minha vida ao senhor."
Estendeu a mão, que Henry segurou com as duas. Williams, Timothy Williams, o homem assentiu, a emoção escorrendo pelos olhos. Ninguém acreditava que você sobreviveria. 4 estilhaços e ainda assim você arrastou Martinez até a zona segura. A classe executiva, então, se levantou em aplausos. Mas não eram aplausos performáticos, como os de redes sociais. Era uma reverência crua, real, por algo que transcende medalhas. O jovem soldado se aproximou da cabine e falou com firmeza. Este homem manteve a porta aberta para que todos nós pudéssemos passar. E hoje, tudo o que ele pediu foi uma xícara de café, e ainda assim negamos. As palavras atingiram como um baque. A vergonha era visível em vários rostos, inclusive no da aeromoça que negara o pedido. O passageiro que zombara de Henry se curvou ligeiramente. Eu não sabia. Me desculpe. Henry apenas assentiu com um olhar sereno. Não exigia arrependimentos. Em vez disso, abriu sua mochila, tirou cuidadosamente a bandeira dobrada, alisando com reverência a borda amassada. Essa bandeira era do tenente James Harrison. Ficamos cercados por 3 dias. No terceiro, ele foi atingido na coluna. Não conseguia mais andar. Mandou que eu o deixasse para trás, fez uma pausa. A memória ainda viva, ainda dolorosa, após meio século. Quando o helicóptero chegou, ele disse, leve minha medalha de volta à minha família, quando tudo isso acabar. Carrego essa estrela de prata há 50 anos, esperando a hora certa. Henry olhou para o horizonte além da janela. Acho que chegou a hora. A cabine permaneceu em absoluto silêncio. Mesmo quem não ouvira suas palavras, podia sentir o peso daquele momento. Uma criança olhou para a mãe e perguntou, quem é ele? A mãe respondeu com a garganta apertada. Um herói que você nunca verá na televisão. E ao lado de Henry, o jovem soldado enfim se apresentou. Sargento Michael Harrison, senhor. James Harrison era meu avô. Os olhos de Henry se arregalaram, como se o tempo tivesse se dobrado diante dele. Quando vi o seu nome na lista de passageiros durante o embarque, eu soube que precisava conhecê-lo. Meu avô escreveu muitas cartas mencionando o senhor. Ele dizia que, se não voltasse para casa, havia apenas um homem capaz de manter a promessa. E esse homem era o senhor. As mãos calejadas de Henry tremiam levemente ao segurar a bandeira dobrada. Deveria ter devolvido isto antes, murmurou. Com todo o respeito, senhor, respondeu Michael com firmeza gentil. O senhor devolveu no momento exato. Amanhã acompanharei minha mãe, filha dele, até Arlington. Sua missão foi cumprida com perfeição, sargento. Há silêncios que atravessam qualquer multidão, que impõem reverência por si só. Quando o avião tocou o solo do Aeroporto Nacional Reagan, Henry recusou qualquer tratamento diferenciado. Apenas ajeitou o velho cap da Marinha sobre a cabeça, recolheu seus pertences e se alinhou à fila de desembarque como todos os outros. A bandeira em sua bolsa de pano jamais se afastava de seu braço. O sargento Harrison se aproximou. Permite-me acompanhá-lo ao cemitério, senhor. Meu avô, ele merece ver essa bandeira mais uma vez. Henry observou o jovem por alguns segundos. Era como olhar para o passado, uma chama familiar, a firmeza nos olhos, o mesmo senso de dever. Seu avô foi um homem valente, um dos melhores, respondeu. Não precisaram de mais palavras. Um simples aceno selou meio século de promessa. Ao saírem da aeronave, toda a tripulação estava perfilada na saída, em posição de sentido. O capitão, tendo ouvido a história, saiu pessoalmente da cabine para apertar a mão de Henry. É uma honra tê-lo a bordo, sargento. Cooper, respondeu ele apenas assentindo. Sentia-se desconfortável com a atenção, mas compreendia o que significava para os outros. No terminal, algo extraordinário aconteceu. Militares presentes no aeroporto começaram a notar o idoso com o cap da Marinha caminhando ao lado do jovem soldado.
Um a um pararam e saudaram, não por hierarquia, por respeito. Um oficial da Marinha explicou calmamente: aquele é o sargento Henry Cooper, Companhia Echo, da Nang. Para os que sabiam, nenhuma palavra a mais era necessária. Na esteira de bagagens, Henry recusou ajuda. Carregaria a bandeira com as próprias mãos. Eu fiz uma promessa. Foi tudo o que disse. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol em Arlington, duas figuras estavam frente a uma lápide na seção 60. Henry, com a postura ainda firme, entregou solenemente a bandeira ao sargento Harrison, que a recebeu com mãos enluvadas. Não havia câmeras, nenhuma transmissão ao vivo. Apenas um momento eterno entre duas gerações ligadas pelo dever e por um homem que nunca foi esquecido. Enquanto caminhavam de volta, um pequeno grupo de veteranos os aguardava em silêncio. Tinham ouvido pela rede invisível que une os que serviram. Quando Henry passou, eles apenas baixaram as cabeças. Um deles avançou ao notar a leve claudicação de Henry e ofereceu o braço. Os fuzileiros não precisam de ajuda para caminhar, disse Henry com um meio sorriso. Não, senhor, mas amigos caminham juntos. Alguns homens já empunharam armas, não para atacar, mas para proteger os seus quando o retorno parecia impossível. Não pedem aplausos, apenas um olhar, um aceno, um assento digno. O sacrifício não se mede em dólares, e às vezes o silêncio de uma cabine inteira vale mais do que qualquer manchete. Tudo por causa de um café recusado a um herói esquecido. Num mundo hiperconectado, nos distanciamos do que realmente importa. A dignidade dos que deram tudo e nunca pediram nada. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que merece ser lembrado. E não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima.